Então, pessoal, vamos voltar, né, mais uma vez aqui. Então, hoje falando, agora, né, vamos trazer a questão da fusão, né, da identidade, né, de identidade. Então, nós temos aqui na parte azul, né, humor e ações do dependente, né, e temos aqui no em rosa, né, a paz e a identidade do familiar. Então, o humor do familiar, né, passa a depender exclusivamente do uso ou não da substância no dia. Projetos pessoais, hobbies e amizades são abandonados. Então, o que acontece? Você tem a estrutura, que é a estrutura do humor e ação do dependente, e você tem do outro lado a paz e identidade do familiar. E aí, nesse momento, tá? É onde esse eu, né? O eu, no caso aí, o eu do familiar desaparece e ele fica totalmente à mercê, né? Ou ele fica totalmente ali, digamos que nas mãos do dependente químico. Ou seja, a família, né, como já foi dito aqui, ele passa a obedecer a essa característica, né, de humor, a toda essa função que é uma função do dependente químico. Então, se a pessoa fez uso, se o usuário fez uso, né, da substância, e isso vai afetar de um certo modo no humor, tanto do dependente como também do familiar, né? Então ele não consegue dar continuidade ao seu projeto de vida, né? O familiar ele perde isso que seria o seu próprio prazer, seus próprios projetos, e ele passa a viver à mercê desse projeto, né, dessa perspectiva do dependente químico. E aí por isso que a gente diz que o processo de recuperação exige separar as esferas, ou seja, o familiar tem as suas questões, né, tem seus projetos, seus hobbies, suas amizades, tem a sua perspectiva de vida, né? Mas o dependente químico também tem a sua própria perspectiva de vida, as suas questões, as suas ações. Claro, não é que o familiar vai se separar do dependente, não é isso que a gente está trazendo aqui. Mas o familiar ele precisa entender que sim, existe um eu, né, que sou o sujeito, né, que estou de um certo modo envolvido nesse processo, mas que eu não sou o sujeito que sofre da dependência, né? Então há pessoas diferentes no meio dessa esfera. E aí é isso que a gente precisa provocar no familiar, né? O familiar, ele tem a sua vida, a sua rotina, ele tem a sua estrutura. O dependente químico também tem sua estrutura, sua rotina, sua vida, enfim. A gente precisa separar essas duas esferas para que ambos consigam caminhar de forma tranquila e um dar o suporte para o outro em algum momento de uma maior necessidade, né? Sem com que você se envolva totalmente nesse processo que é o processo do outro. E aí nós temos, né, o princípio, né, da segurança, dessa biossegurança, que seria dessa relação, né, do eu com o outro, né, o eu com o dependente químico. Então, em primeiro lugar, né, o familiar, ele precisa, de um certo modo, cuidar de si mesmo, né, para que ele possa, de um certo modo, também garantir essa sobrevivência de uma outra pessoa. Então, se eu não me cuido, como é que eu vou poder cuidar do outro? Se eu não jogo, se eu não lanço energia suficiente para que eu possa melhorar a minha condição de vida, né? Para que eu possa melhorar as minhas questões, como é que eu vou poder cuidar desse outro? Então eu preciso, né, obviamente, de um certo modo, cuidar de mim para que eu possa também poder cuidar dessa outra pessoa. E aí é interessante a gente pensar que cuidar de si, né, ou lançar energias para um autocuidado não é egoísmo, né? O senso comum gosta muito de dizer isso, né? Ah, fulano é egoísta porque está pensando só nela. Não. É importante que sim, você possa pensar no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, né? Pensar que você pode também ter recursos, né? Ou criar recursos para que você possa se manter
de um certo modo saudavelmente, porque assim você vai também poder conseguir cuidar dessa outra pessoa. Como eu falei, não é egoísmo, mas é uma questão de autocuidado, de autopreservação, né? E aí se preservar é uma forma também de poder cuidar dessa outra pessoa, né? Ou desse ambiente na qual nós estamos, certo? Logo após nós temos o processo de restauração, né, que é reconstruir a própria saúde mental e física para sair do modo de hipervigilância. Então é aquela coisa, eu não posso ficar nesse modelo, que é um modelo de hipervigilância, que é gerador de ansiedade e de medo, né, de estresse. Então, para que eu saia disso, eu preciso fazer algumas outras coisas. Então, por exemplo, eu posso procurar dentro do projeto, né, individual, eu posso procurar um grupo de mães, né, para poder participar. Eu posso procurar uma academia da saúde para poder ter ali acesso a outras pessoas, poder conversar, poder ter ali, né, uma melhor qualidade de vida. Eu posso procurar outras instâncias, né, um curso, alguma coisa do tipo que possa vir a me fazer bem, que possa vir a fazer com que eu, de um certo modo, melhore o meu processo, né, a minha própria condição. Então, é muito importante. Em um processo terapêutico, já aconteceu também, né, quando eu trabalhava no CREAS, que eu, como eu já falei para vocês, aconteceu em uma dessas intervenções, né, a gente colocar a mãe de um rapaz que estava em processo de recuperação da dependência. Já aconteceu da gente colocar essa mãe para ela fazer um curso de costureira. Ela tinha, né, ela tinha um ensino médio completo, vamos dizer assim, e depois ela parou, né, porque ela parou para poder casar, cuidar dos filhos, enfim. E aí a gente conseguiu colocar ela em um grupo que era um grupo de corte e costura, né? E aí nesse grupo de corte e costura ela conseguiu também ressignificar, né, as suas próprias questões. Ela conseguiu sair de uma situação que era uma situação também de violência, né, que era o que também intensificava, né, a condição do filho em relação à própria dependência química, né? Então teve uma mudança nessa dinâmica familiar. E aí, por ter essa mudança nessa dinâmica, a gente conseguiu reestruturar algumas outras questões também. Mas aí um dos pontos que a gente trabalhava muito, né, principalmente com essa mulher, era de que enquanto familiar ela precisava também se reconstruir, né? Ela precisava também cuidar da sua própria saúde para que ela seja física, seja mental, né, para que ela pudesse também encontrar recursos de como é que ela ia lidar com toda essa situação sem necessitar, por exemplo, de outras intervenções maiores, né? Como, por exemplo, o uso das medicações, dentre outros, né? Que, claro, de um certo modo ela precisou, porque existia, né, um quadro ansioso ali muito intenso, mas que ela não ficasse somente nisso, né? E até para poder cuidar do filho também, enfim. Tinha toda uma questão aí que a gente precisou unir uma rede de apoio bem interessante para que ela pudesse também se recuperar, né, se reconstituir para poder dar continuidade na sua vida. E aí, obviamente, né, ajudar de forma sustentável, sem se anular e sem facilitar a doença. E aí é quando a gente tem esse processo de interdependência madura, né, onde o sujeito ele consegue identificar que existe um eu e que existe o outro, e que essas formas elas podem conversar, podem, óbvio, e elas devem conversar, né, inclusive para o processo de melhoria, né, do dependente químico, mas que um não pode pegar a responsabilidade do outro, né? Eu não posso assumir a responsabilidade do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, devido a uma condição dessa, né? Mas eu posso, de um certo modo, ajudá-lo sem que isso gere um sofrimento intenso na minha vida. Com certeza, né? E óbvio que nós vamos sofrer, tá? Em relação a um contexto de dependência. Ninguém quer ver o ente querido em uma situação, né, de vulnerabilidade, de adoecimento.
mas eu tenho um limite no meio disso, né? Que aí esse limite é o que eu sempre estou trazendo aqui para vocês, né? Aonde existe o eu e o outro. Então eu preciso ter esse limite muito bem estabelecido para que eu possa não entrar em processo, né, de sofrimento ou de adoecimento mesmo em relação a essa questão. E aí existe um ecossistema, né, também de autocuidado, aonde no meio disso, né, eu posso procurar alguns fatores que podem ser fatores de autoajuda, né, de ajuda, de orientação para determinadas questões. Então, por exemplo, grupos de mútua ajuda. A participação, né, de grupos, né, em grupos, eles podem ajudar o familiar, né, no, ou até mesmo o próprio dependente, né, também no que diz respeito à modificação de determinados tipos de comportamento, né? Então, você tem os grupos de partilha, né, entre pessoas que vivenciam uma mesma questão. Então, grupo de pais, grupos de mães, grupos de familiares, né, grupos de dependentes químicos, que podem ajudar, de um certo modo, no processo de ressignificação e de resiliência da situação acontecida, né, acometida. Então, esses grupos, eles não têm, por exemplo, a perspectiva de julgamento, né? Então, todos trabalham em prol de uma única questão. Então, ali não é um espaço para se julgar, ali não é um espaço para se dizer o que é certo e o que é errado, mas nos grupos, né, é um espaço de partilha, de olha, isso daqui aconteceu comigo, essa situação está acontecendo comigo, eu não sei o que fazer, e aí uma outra pessoa ela pode trazer, ela pode experienciar, né, essa mesma realidade, e a partir desse experimentar de realidades, você consegue modificar uma situação, você consegue modificar uma questão ali que está sendo apresentada para o sujeito, né? Ou para essas pessoas que estão ali envolvidas em prol daquela determinada situação. Um outro ponto que pode ajudar muito também é a psicoterapia, né? Então, a psicoterapia ela tem como principal função o quê? Produzir um espaço seguro, né? Então, ressignificar a dor que esse sujeito sente, né? Em relação à perda de alguma questão, ou se não a um dado específico. No caso dessa pessoa, né? Que eu trouxe para vocês quase ainda agora, o sujeito, né, que sofria ali com a dependência química, ele tinha uma demanda que era uma demanda muito voltada ao quê? Ao processo de violência doméstica que ele assistia desde pequeno. Então, isso para ele era um sentimento, né, gerava um sentimento de revolta, de raiva, provocava vários sentimentos, né, digamos que negativos. E aí ele não sabia como lidar com esses sentimentos, porque também nunca foi permitido a ele poder lidar com determinados sentimentos. E aí nós temos uma questão de ordem cultural também, né? O homem é muito mais difícil falar sobre sentimentos. Então ele arruma, né? Ele encontra uma outra forma de poder lidar com as suas questões de dores, né? De sentimentos. E aí ele tem essa dificuldade maior para poder lidar com isso. Logo, pode gerar algo dessa natureza, né? Então, no caso, a forma como ele encontrou, né, para poder lidar com aquilo foi através da dependência, né? Foi através do uso da droga. E aí aquilo se tornou um contexto de dependência porque trazia uma tranquilidade, né, para aqueles momentos. Em processo terapêutico, inclusive, ele revelava quando estava com muita raiva, ele fumava e aquilo melhorava, né? Dava aquela coisa ali, aquele alívio instantâneo. E aí era sempre uma busca por esse alívio, né? Um alívio que só saía, né? Pensava-se que só saía com o uso da substância. E aí, em processo psicoterápico, ele consegue ressignificar isso e poder lidar, né, de uma forma melhor com algumas das questões que geravam processos da drogadição, né, na vida dele. E a familiar também, né?
pensando aqui em algumas outras perspectivas e possibilidades também. Então, a psicoterapia como sendo um espaço seguro, né? Onde você vai falar das suas dores, das alegrias, né? Das conquistas também. Lembrando também que o psicólogo ele pode ajudar no manejo de situações de luto, quebra de crenças, né? Dentre outras coisas que podem aparecer dentro desse contexto. Um outro recurso também que seria a regulação fisiológica. Então, a prática de atividades físicas, né, higiene do sono, tem uma hora para acordar, tem uma hora para dormir, o uso do celular, né, que hoje a gente está aí com essa grande questão, né, do uso indiscriminado dos telefones. Então, você tem um horário, né, que é estabelecido pela própria Organização Mundial de Saúde. Você tem um horário para fazer uso desse tipo de recurso, né, como a tela do celular, e você também tem uma hora que ela é uma hora considerada para o descanso, né? Eu posso até passar para vocês depois algo que pode falar sobre essa questão, né, da higiene do sono em relação aos horários, né, de uso das telas de celulares, enfim, televisão, computador, enfim. Eu posso estar passando também esse material para vocês, mas que é algo que a gente já precisa começar a olhar. Lembrando que o uso, né, indevido de recursos, desses recursos tecnológicos, né, tela de celular, dentre outros, pode deixar o corpo em um estado de alerta. E aí, pelo corpo não poder descansar, por ele nunca poder descansar, né, ele vai estar sempre interpretando o quê? Que está sempre no estado de alerta. Logo, pode ser um potencial gerador de ansiedade, estresse, dentre outros. E temos também a espiritualidade, né? Que aí a espiritualidade seria a busca por um sentido de vida, práticas de conexão, mindfulness e a própria fé para também transformar sofrimento em aprendizagem e cultivar a esperança realista. Quando a gente fala de espiritualidade, não necessariamente estamos falando de religião, tá? Mas crenças e valores que o indivíduo pode ter, que possa gerar saúde, né? E possa também ajudar no processo de prevenção de possíveis aí adoecimentos. Então, práticas que possam levar você a repensar a sua vida, a repensar algumas outras questões, né? Enfim, práticas de mindfulness, yoga, dentre outros que podem vir aí a ajudar esse indivíduo, né, a ressignificar conteúdos que possam ser conteúdos aí geradores ou causadores de processos de adoecimento. E aí, um ponto, né, que é muito importante a gente destacar e que eu sempre gosto muito de falar aqui para vocês, né, que a gente já tem falado isso sobre nas nossas aulas, nessa nossa aula de hoje, que são em relação aos limites, né? Então, limites são linhas invisíveis que separam o que é responsabilidade do outro e o que é o meu dever pessoal. Então, aquilo que eu sempre estou trazendo para vocês, né? O eu e o outro. Entre o eu e o outro existe uma diferença, né? Que são os meus valores, as minhas crenças, as minhas questões, aquilo pelo qual eu posso ser responsável. Então, eu não posso ser responsável pelo que vocês estão fazendo aí, mas eu posso ser responsável pelo que eu estou fazendo, né? Então, eu estou passando o conteúdo para vocês. Fica sendo dever ou responsabilidade de vocês estudar o que se está sendo passado aqui. Mas eu não tenho como aqui chegar e obrigar vocês a estudarem, até porque eu estou falando de uma questão que é minha, né? Então, eu tenho a responsabilidade ou esse senso de poder ler o material que foi disponibilizado, né? Então, isso é algo meu, mas existe essa diferença entre o eu e o outro, né? Então, eu sou responsável pelo que eu faço e o outro é responsável também pelo que se está sendo feito. Então, o que fica de fora, né? Mentiras, manipulações, resgate financeiro, pagar dívidas, assumir consequências legais ou trabalhistas. Isso é questão do outro, tá? Isso é questão da pessoa que está ali dentro desse processo.
o que diz respeito a mim, o que diz respeito ao que eu sou, ao que pode ser feito por mim enquanto familiar. Escutar sem promover julgamentos, né? Expressar uma comunicação não violenta, mas aquela compreensão, né? Uma comunicação que, de um certo modo, ajuda a pessoa, né? A poder enfrentar a situação ou lidar com a situação de uma forma um pouco mais assertiva, né? Ou levar essa pessoa realmente a um senso de comprometimento e responsabilidade pelo seu próprio processo. E um ponto muito importante, principalmente na dependência química, que é a celebração de pequenas vitórias. Então, por exemplo, o paciente passou um mês sem fazer uso. Vamos também poder celebrar essa pequena vitória, né? Então, quer queira, quer não, né? Para você poder passar um mês sem fazer uso, né? Em abstinência, é algo muito positivo, né? É algo que sim precisa ser celebrado, precisa ali ser visto de uma forma interessante. Por quê? Porque isso pode também potencializar a capacidade do indivíduo de poder lidar com as suas próprias frustrações, de poder lidar com as questões que podem estar, né, de um certo modo ali passando, enfrentando, e ele pode estar criando recursos para poder lidar. Então, é você celebrar essas pequenas vitórias ou até mesmo você estar junto com a pessoa nessas pequenas vitórias, né? Nessas pequenas, vamos botar aqui entre mil aspas, condições, né? Então, ao invés da gente falar, né, em uma comunicação violenta, não violenta, né? Ao invés da gente falar, você fez errado de novo, você errou com isso, mas a gente poder chegar e trazer, tá? O que pode ser feito então para que você possa melhorar essa questão? Né? Ou senão, poxa, você conseguiu ficar em um ano, um mês sem fazer uso. Como foi que você conseguiu isso? Né? O que recursos você utilizou para poder lidar um pouco melhor com isso? E aí você vai, a partir disso, encorajando esse sujeito, né, essa pessoa, a poder sempre ultrapassar cada vez mais limites. Né? Então, ele poder entender que sim, ele possui recursos, um ambiente é um ambiente seguro, tá? E esse ambiente seguro está com ele e está também para ele, claro, de forma aonde cada um é responsável pelo seu próprio processo. Lembrando, enquanto familiar, eu não posso pegar a demanda do outro e trazer para a minha responsabilidade, mas eu posso provocar no outro a possibilidade dele poder pensar sobre os seus próprios atos e posso, né, de um certo modo também garantir que eu estou com essa pessoa no momento de maior necessidade. Então, como é que eu garanto isso? Eu garanto isso a partir do momento que eu chego para outra pessoa e eu trago. Eu estou com você. Eu posso te orientar nisso daqui. Ou se não, quando a gente fala, né? Olha, você conseguiu ficar um mês sem usar. Quais foram os recursos que você utilizou para poder lidar com isso? Que outras possibilidades a gente pode estar pensando para poder lidar de uma forma melhor com essa questão? Então, quando a gente pensa nessa coisa que é macro, né, que é muito maior, a gente consegue aí promover esse espaço de segurança, um espaço onde esse sujeito ele pode realmente trazer as suas demandas, falar sobre as suas questões sem tantos receios ou até mesmo ampliar possibilidades de existência dessa pessoa, ampliar possibilidades para que ele possa criar recursos para poder enfrentar situações de estresse ou de outras situações, né, que possam vir a ocorrer. E aí quando a gente fala, né, de resgate, existe aqui, né, uma questão que é o resgate e o suporte, né? Então nós temos dentro disso um processo que gera adoecimento e um processo que está ali em uma fase de recuperação. Né? Então, o que seria uma proposta, né, que geraria adoecimento? Pagar a dívida do traficante,
né? Ou trazer para aquele sujeito, né, a perspectiva de que você é incapaz, você não pode resolver as coisas sozinho, você nunca pode fazer nada só, né? E aí com isso você tem um resultado que é um resultado aonde existe um ciclo de uso contínuo sem interrupções. Então, a partir do momento que eu pago, né, a dívida lá do traficante, eu tô de um certo modo, ou eu posso estar, né, de um certo modo, limpando essa bagunça, né, que essa pessoa, que o dependente ele fez, e eu posso estar passando uma mensagem oculta que é justamente essa, né? Você não pode, você é incapaz de resolver uma questão, você é incapaz de resolver uma situação como essa, né? E aí com isso eu vou gerando esse ciclo interrupto aí de violência, né? Esse ciclo que está acontecendo e que levará esse sujeito ao uso cada vez mais de forma indiscriminada. No processo de recuperação, a gente precisa modificar essa forma. Então, ao invés de pagar a dívida, eu recuso fazer isso, né? E eu posso trazer para o sujeito, olha, eu recuso financiar isso que você está fazendo, né? Ou eu não posso pagar a dívida, né? Que você fez. Então é aquela coisa de eu tô aqui com você, mas ao mesmo tempo eu não vou poder financiar isso, né? E aí com isso a mensagem oculta é eu te amo demais para poder financiar a sua destruição, né? Ou se não, eu quero ver o seu bem, mas eu não posso fazer isso por você agora nesse momento, né? Então trazer realmente a realidade para essa pessoa. E aí com isso, né, o dependente ele tem como resultado a confrontação, né, o processo de confrontar a sua realidade. Então ele entende, né, que de um certo modo ele precisa, né, de um certo controle. Então, a partir disso, ele entende, ele pode entender que ele está em um processo de adoecimento e que esse processo de adoecimento está gerando algumas complicações para a vida, tanto dele como também dos seus próprios familiares. Então, entendendo isso, ele consegue ressignificar a sua questão. Vou trazer só mais uma vez um exemplo do rapaz, né, lá que a gente acompanhou, de 18 anos, que os pais eles davam, né, para ele o, o objeto, né, que ele queria a partir de como uma forma de burlar, né, o fato dele usar a droga. Então, quando a gente começou a fazer as outras escutas, né, a gente também começou a confrontar determinadas coisas, né? Então a mãe e o pai começou a trazer, não, a gente não vai dar esse negócio que você quer. A gente não vai fazer isso que você está querendo. A gente não vai buscar isso que você está querendo. E aí foi quando também, inicialmente, né, ele teve uma fase ali de uma certa revolta, onde uma vez ele fugiu, né, mas também voltou logo para casa depois, né, que começou ali a sentir um pouco mais de fome, ele não tinha como se virar sozinho, então ele voltou para casa, né, de um certo modo, mas também foi quando ele tomou a decisão de que também precisava de ajuda, né, e aí mais uma vez a gente entra enquanto serviço, né, eu entrei enquanto serviço na tentativa de pegar a palavra dele de logo, né, e dizer, tá, então você tá querendo se tratar? Quero, então vamos agora. E aí a gente poder colocar, né, pensar na estratégia, colocar ele numa clínica, enfim, pensar em todo um recurso para poder trazer essa possibilidade de melhoria e de bem-estar para esse indivíduo. Mas sempre é assim, quando inicialmente, né, esse processo de recusa, ele pode gerar algum tipo de consequência para o indivíduo, né? Para o dependente, no caso. Para a família também, né? Porque a família vai ficar preocupada, vai ter toda aquela situação. Mas é interessante que esse papel, né, essa função, ela seja mantida, porque essa função ela pode levar o indivíduo a pensar, a poder refletir sobre a sua ação.
E aí, refletindo sobre as suas ações, ele consegue entrar em contato com a realidade e a partir disso transformar aquilo que pode estar sendo, né, ali o gerador, né, de um processo específico de adoecimento. Lembrando, não é um processo fácil, mas é um processo sim possível, tá? E aí o equilíbrio, né? Esse novo equilíbrio. Então, após, né, a chegada, né, dessa pessoa que já voltou, né, que está ali no processo de recuperação, acabou de voltar, né, essa família agora vai precisar novamente, né, se reestruturar. Então, a família ela é como um móvel suspenso, né? Você não pode consertar diretamente a peça que representa o dependente. Então, tudo é um processo, né? Você tem esse exemplozinho aí, tá, gente, que tá no material, ele é um exemplo de um genograma, tá bom? Ele pode ser um exemplo de um genograma, aonde você tem, né, os membros da família que podem ser representados pelo triângulo, pelo quadrado ou pela bolinha, e você tem as ligações que são as relações familiares, tá? Então a gente pode ter aí essas relações familiares que podem ser relações disfuncionais, relações saudáveis, tá bom? Geralmente no genograma a gente representa relações conflituosas com pauzinhos, né? A gente coloca essa estruturazinha que tá aí, né, de ligação, e aí você coloca um pauzinho, né, para dizer que a relação ela pode estar sendo uma relação que está em processo de rompimento ou conflituosa, tá? Pode acontecer isso também, é dentro do que a gente utiliza. E aí, mas a física emocional, né, é absoluta. Então, ao ancorar, estabilizar a sua própria peça através de limites e autocuidado. Então, quando o familiar, né, quando o sujeito, né, que está ali no processo de recuperação da dependência, ele volta, ele mexe com toda a dinâmica da família novamente, né? Então, a partir de agora, essa família ela pode, né, começar novamente a voltar a confiar mais nessa pessoa, né? Porém, ainda pode ter aquelas situações aonde a busca por um dinheiro ou uma saída de casa pode gerar ainda ansiedade, medo e tensão, porque, né, essa pessoa ela já está acostumada a essa vivência anteriormente ser uma vivência geradora de sofrimento e de adoecimento, mas aí é importante, né, também que se possa trazer essa perspectiva, né, de confiança. Então, o familiar ele pode também reforçar, né, você vai, mas tome cuidado, né, com para onde você vai. Se você sentir que não está tão bem, volte ou procure um serviço que possa lhe ajudar, né? Que possa aí ajudar você a lidar de uma forma melhor com isso. Mas é importante que sim, né? Esse sistema familiar ele esteja todo organizado também para poder receber essa pessoa. É muito comum também, né? Principalmente na dependência química, né? No álcool, festas, né? Que podem acontecer em casa, ter o uso da bebida, né? E aí, nesses casos, é interessante que sim, você possa, de um certo modo, evitar, né, o uso da substância próximo à pessoa que está ali no processo de recuperação da dependência, né? Uma vez que isso pode ser gerador também de crises, de ansiedade. Então, essa dinâmica de família ela vai sendo modificada, mas ela vai sendo modificada a partir do momento também que o usuário ele vai também ali se adaptando, ou ele vai também criando as suas próprias estratégias de enfrentamento. Então é muito importante que haja, né, esse novo equilíbrio, essas novas perspectivas aí de funcionamento também dessa dinâmica familiar. E aí eu vou trazer para vocês o caso de Dona Marlene, né? Então, Dona Marlene era uma paciente, uma idosa, né, de 58 anos,
vivia em estado em um estado alerta crônico. Seu telefone tocava e o coração disparava. Para salvar o filho dependente, ela isolou-se, parou de frequentar as praias de Natal, cobria dívidas de agiotas e desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada, tá? Que seria a TAG. Então, sua ajuda, né, estava paradoxalmente facilitando a doença e a destruindo durante o processo. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, o transtorno de ansiedade generalizada, né, a TAG, ela não necessariamente é um transtorno que ele é um transtorno ativo na vida dessa pessoa, certo? Ela desenvolveu a TAG, né, ou transtornos ansiosos, ela desenvolveu a ansiedade devido a uma situação anterior que estava acontecendo. Ou seja, Dona Marlene, de 58 anos, vivia em estado de alerta crônico. Por quê? Porque seu filho, que era, né, dependente químico, tinha dívidas com agiotas e a partir disso ela desenvolveu um quadro de ansiedade. Então existia um fator anterior. Então a gente não está falando necessariamente de um transtorno, mas havia o quê? Havia um estado de alerta anterior devido a uma situação específica. O familiar, ele vivencia muito isso. Por isso que, em termos, né, psicológicos, em termos de atendimento psicológico, ou até mesmo o próprio atendimento psiquiátrico, né, ou de outras áreas, a gente não necessariamente vai focar única e exclusivamente no transtorno, mas a gente vai focar na causa que pode ter levado a pessoa a desenvolver determinados tipos de comportamento. Como, por exemplo, nesse caso, né? Dona Marlene desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada devido a uma situação específica. O que é que nós, enquanto serviço, o que é que nós, enquanto profissionais, devemos ou podemos fazer para reduzir esses níveis de ansiedade dessa senhora, né, da Dona Marlene? Primeiramente, quando a gente pensa, né, em trabalhos terapêuticos, né, em projetos terapêuticos, a gente precisa pensar primeiramente em quê? Em como a gente pode tirar ela dessa situação ou reduzir o impacto da questão, né, do filho, da dependência do filho para com essa senhora, né? Então a gente pode pensar aqui em que colocar essa senhora em grupos ou pensar em outras formas, colocar esse próprio, né, filho aí em um programa de tratamento para dependência química. A gente pode pensar, sei lá, em colocar ela em outros espaços na qual ela possa também poder colocar para fora, né, expor aos seus medos, suas questões, sua ansiedade, né? Então a gente pode pensar em uma série de recursos que visam o quê? Protegê-la da situação, né? Da vivência na qual está lhe gerando aí sofrimento. E aí, a partir disso, a gente pode tentar ir modificando algumas dessas relações. Por exemplo, a psicoterapia, né? Um processo psicoterapêutico para a Dona Marlene pode ser uma possibilidade. Por quê? Porque você tem aqui uma situação de gatilho, né? Então, o telefone toca, coração dispara. Logo, tem uma crise, né? E aí pode-se trabalhar essa questão a nível psicoterápico, né? Em sessões de psicoterapia. Podemos pensar aqui em outras possibilidades, né? Sei lá, vamos pensar aqui que Dona Marlene está utilizando o dinheiro que era o dinheiro de algum benefício que ela tem para poder pagar os agiotas. E aí você pensar numa outra perspectiva de poder, né, trazer aí uma solução para essa questão. Então a gente vai utilizar os recursos que a gente tem enquanto recursos federativos, né, estaduais,
que possam, de um certo modo, ajudar essa senhora aí a poder lidar com essa questão. Porém, é importante a gente pensar em, primeiramente, que o transtorno de ansiedade generalizada não necessariamente, e aí mais especificamente nesse caso, não era um transtorno a nível primário, né? Existia uma condição, que aí é uma condição social, uma condição devido ao contexto de dependência química do filho, que gerou uma situação de estresse, que gerou uma situação de ansiedade. E aí essa situação de ansiedade, ela pode ter um impacto, né, no desenvolvimento físico e emocional da paciente, né? E aí gerando toda a questão aí, né, de sofrimento, de outras coisas aí, né, que a gente pode estar pensando no caso aí de Dona Marlene. E aí a prática da virada, né? Então, primeiramente, os processos de psicoeducação, né? Então, entrou em um grupo de apoio, compreendeu que o primeiro passo era salvar a si mesma e não necessariamente o filho, né? Então, os grupos psicoterápicos, esses grupos de psicoeducação que existem tanto nas casas de apoio, nas casas de acolhimento, nos serviços, né? Também aí da ordem federal, em outros serviços, né, da ordem federativa também, que a gente pode ter, todos eles trabalham com grupos de psicoeducação, grupos que apoiam tanto a pessoa que está, né, no processo de recuperação da dependência química, como também do próprio familiar, né, aonde a principal questão, né, é justamente tirar esse sujeito, né, familiar, do estado de codependência e colocá-lo ali também como um sujeito ativo diante da sua própria vida, das suas próprias questões. Outro ponto, né, são as fronteiras rigorosas. Então, cessar o resgate financeiro, condicionou, né, a permanência do filho em casa e a adesão imediata ao tratamento. Então, o familiar ele também pode, né, trazer aí essa possibilidade de ajudar o filho, né, ou a filha a entender que sim, a dependência química ela é um transtorno, ela é uma patologia, né, e que a gente pode sim, de um certo modo, criar um ambiente onde esse ambiente ele possa ser seguro o suficiente para que essa pessoa ela possa se sentir bem, tranquila e que ela possa buscar ajuda, né? Então, o papel do familiar, né, não é aquele papel da punição, mas é um papel de fazer com que também esse paciente ele entenda que sim, ele tem uma situação de um transtorno, né, de um problema, de uma patologia e que essa patologia ela precisa também ser cuidada, né? E aí trazer aí essas outras possibilidades para que essa pessoa ela possa entender, né, que sim, ela tem uma doença, ela tem um transtorno e que sim, ela precisa também ser cuidada. E o resgate de si, né? Então, no caso, retomar atividades que antes eram desenvolvidas pelos membros familiares, né? Pensar em outras perspectivas, né, de vida. Nesse caso aqui, né, o caso lá de Dona Marlene, né, ela entrou em um grupo de artesanato, voltou a passear na praia, né, focou sua atenção em sua saúde mental, a energia vital ela muda de direção, ou seja, ela sai do filho e ela vai agora para ela, né? Então ela encontra recursos para ela também poder se cuidar, para ela também lidar melhor com as suas questões, enfim, pensar essas possibilidades, né? E aí dentro de uma proposta de resgate, né, dessa família, é importante que sim, o familiar ele entenda determinadas questões para que ele possa aí ressignificar os seus conteúdos. E aí só para a gente concluir, né, a recuperação da família começa necessariamente pelo resgate de si mesmo. Cuidar de si é o gesto de amor mais profundo que existe. Então, famílias, cuidem-se, né? Pensem aí, né, nessas outras possibilidades, né? Quando a gente fala da dependência química, né, nós estamos falando de algo muito maior, mas sim, é preciso que o familiar se cuide, é preciso que o familiar olhe para si,
para que também ele possa ajudar nesse processo de recuperação do dependente. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.